5 FM, 11 horas mais 1 minuto. Olha, já vou bater um papo aqui com o Tato Savvi, aqui na Rádio Santa Maria FM. Ok, de volta com você na manhã de sucessos, 11 horas mais 5 minutos em Santa Maria da Vitória. Hoje, sexta-feira, 16 de novembro de 2018. Até às 12, eu, Mário Silva, com você aqui na manhã mais gostosa de todas as manhãs, a manhã de sucessos. Você participando conosco através do telefone 348-325-25 ou pelo nosso WhatsApp 991-18-1200. Bom, e de hoje até o dia 18 de novembro, até o próximo domingo, acontece a 6ª Jornada Espírita em Santa Maria da Vitória e São Félix do Coribe, que é promovida pelo Grupo Espírita União e Amor. O Grupo Espírita União e Amor está localizado na rua José Leopoldo Lima, número 125. E o tema da 6ª Jornada Espírita é o seguinte: o Evangelho como terapia em minha vida. E como havíamos anunciado anteriormente, a presença do Tato Savvi. Bom dia, Tato. Seja bem-vindo a Santa Maria da Vitória. Obrigado, faça da Santa Maria FM a sua casa. Me sinto muito bem aqui, pelo modo como fui recebido, e agradeço demais o carinho dos baianos aqui, que pela primeira vez na Bahia, que gostoso. E pela primeira vez então na Bahia, entrando por Santa Maria, é uma alegria para mim. Muito obrigado a todos da rádio, da cidade, do hotel, tá muito bom. Bom, Tato, acontece a 6ª Jornada Espírita em Santa Maria da Vitória e São Félix do Coribe, como você pode já observar. E aí a pessoa, por exemplo, você está lá em São Paulo e pergunta, mais 2 cidades, como é que elas vão fazer para realizar esse evento? E aí você percebeu que é 2 em 1, 1 em 2. É verdade, essa união é muito boa. O rio não nos separa, o rio nos une. Nos une. Isso é muito bom. Fertiliza as terras, é isso aí. E você, Tato, é um dos palestrantes desta jornada. Essa jornada. 6ª Jornada Espírita hoje. Exatamente. Bom, vamos fazer não uma entrevista engessada, vamos fazer um bate-papo. Perfeito, você vai falar, é claro, sobre a sua palestra, sobre o tema, mas você pode falar tudo sobre o Espiritismo. Posso sim, né? À vontade, obrigado. Não tem problema nenhum. Aqui o nosso Deus é um só. É um só, perfeito, Mário. Muito bem. Mas, Tato, existe uma forma libertadora no Evangelho? Essa pergunta é muito propícia, Mário, pelo tema que me foi sugerido, né? A força libertadora do Evangelho. Primeiro, é importante saber se nós estamos presos a alguma coisa, se a liberdade é porque há alguma prisão. E no Evangelho há sim uma força libertadora. No nosso ponto de vista, pelo menos da doutrina espírita, e acredito que muitas outras doutrinas religiosas, mostra que o Evangelho ele tem uma mensagem para o futuro, para o futurista. Não que assim, agora é a hora de sofrimento e só haverá felicidade no futuro. Mas nós entendemos que estar encarnado, estar vivos aqui no planeta Terra, em corpo e alma, é um aprendizado muito grande. E para aprender alguma coisa, você precisa de lições teóricas e práticas. Quando você vai numa faculdade, você, um radialista, você cursou vários segmentos de estudo, de cursos para chegar onde você está agora. Isso foi o seu teórico, mas a sua parte prática também foi muito importante. A sua vivência como radialista lhe deu essa liberdade, essa facilidade de conversar com a gente. Mas o que eu posso dizer sobre o ponto de vista do Evangelho? Ao estarmos encarnados, precisamos aprender, além das matérias de escola, matemática, engenharia, língua portuguesa, inglês, os idiomas, conceitos morais também. Nós precisamos adquirir paciência, adquirir respeito, adquirir valores que não estão ensinados na escola. E como que Deus nos coloca para esse aprendizado? Ele nos coloca nesta prisão, vamos dizer, encarnados, mas vencendo os vícios, as vicissitudes, os males que a Terra oferece naturalmente da nossa própria maldade. Eu quero tomar o teu lugar, então eu crio uma coisa, eu invento uma história para te derrubar, por exemplo, para isso que eu vá vivendo, confraternizando, crescendo moralmente. Essa liberdade, então, que o Evangelho nos dá é isso, é estar num lugar onde você possa vencer, conseguir vencer o mundo, tá? E não vencer no mundo como Jesus nos ensinou, mas vencer de um modo
respeitando os valores, adquirindo conceitos morais dos pais, mas em prática. E quando voltamos ao mundo espiritual, nossa verdadeira pátria, voltando melhores um pouco, com certeza ainda não estaremos prontos, mas porém mais libertados desses vícios que temos. Ou seja, quando você está encarnado, todas as tendências que nós temos, por exemplo, de roubar, de apropriar-se do que não é nosso, a força impulsiva do sexo, devemos vencê-las, e ao vencer essas vicissitudes, estaremos nos libertando delas. Que bom é, por exemplo, você ser casado ou ter uma namorada e conseguir dominar o impulso masculino ou feminino que seja de uma outra atração. Você está se libertando dessa prisão física. A força libertadora do Evangelho para nós é isso. Ele nos ensina a vermos uma vida, a esperarmos recompensa para o futuro. Como Jesus diz, não aqui, meu reino não é deste mundo, ou seja, eu não estou preso a ele, eu não vou ficar aqui para sempre, eu estou estagiando na terra para um dia me libertar e libertar-me dessa dependência de tudo, de usar drogas, da alimentação em si, porque espiritualmente não precisaremos de nada disso. Essa é a nossa visão. Então o Evangelho mostra-nos um caminho desta liberdade, mostra uma maneira de agirmos para nos libertarmos. Mas como você bem colocou, muitas vertentes religiosas ensinam o mesmo caminho e não precisam ser as cristãs. Somos irmãos em Pai que nos criou e somos iguais perante Ele. Tato, o que está nos escravizando? O que escraviza o nosso espírito? Perfeito, Mário. Segundo um filósofo, a quem tem estudado, sou um estudante de filosofia já há mais de 2 anos, existe um pensador chamado Immanuel Kant, que ele é um alemão, e ele mostra que as tendências que o corpo precisa, como por exemplo alimentação, como por exemplo reprodução, são maneiras de prender o homem, de escravizar-nos à matéria. E muitas pessoas, mas como que eu vou viver sem comer? Exato, mas não é ter problemas com a alimentação. Não é você ser um escravo daquilo que já está passando do limite. Então, o que está nos escravizando? Todos os vícios que nos prendem à matéria. Se você vir uma pessoa, por exemplo, que bebe demais, entregue às drogas, se você vir uma pessoa com impulso sexual que tem que chegar a fazer tratamento, isso a escraviza na matéria. Então ele não pode nunca estar sob o seu próprio domínio, sem estar sendo vigiado, porque ele cai no erro. Então vamos imaginar, de uma psicóloga, eu ouvi que um ex-drogado, não é mais drogado, é um eterno sofredor. Por quê? Porque os pais, a família, uma espécie de observação precisa ser feita sobre ele. Ele estará eternamente o tempo todo desejando voltar a consumir a droga. Porém, se não estiver sendo vigiado, se não estiver sendo observado, ele pode voltar. E este retorno ao uso de drogas só será impedido por forças exteriores e não mais dele próprio. Quando observa que um ser humano consegue por si só se libertar dessa prisão, ele estará livre e, segundo a nossa doutrina, não necessita mais de nascer aqui na Terra. Há uma frase de Jesus, Mário, que nós nos apoiamos nela para essa verdade, que diz assim, que dos filhos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. O que ele quer dizer com isso? Dos que ainda nascem na Terra, dos que ainda passam por nascimentos, a situação normal, o João Batista era o espírito mais elevado, mas ele continua dizendo, porém, qualquer um que já está com condições ou dignos de receber a vida eterna, ou seja, não morrem mais, não passam pelo processo de nascer e morrer, qualquer um é maior do que ele. O menor de lá é maior do que João. Então nós entendemos assim, todos aqueles que ainda têm vícios, dependências na matéria, são escravizados à força física, estamos ainda buscando a nossa libertação e que todos chegaremos lá. Porém, aqueles que já são dignos dessa liberdade, da vida eterna, não mais precisam nascer, porque já não mais precisam provar nada para si próprios, ou perante a espiritualidade, ou perante Deus. Estar encarnado é demonstrar que necessita passar por provas, para mostrar para si mesmo, talvez, porque Deus já sabe de tudo, que ele em si não precisa mais nascer, ele nada mais tem de aprender aqui na Terra. A gente sempre brinca dizendo, Jesus, ele não precisa mais encarnar de vontade
comer um pedaço de picanha, de fazer sexo, ele não precisa mais nascer outra vez porque tem desejo demais de fumar. Nós temos esse desejo, nós somos escravos dessas dependências que nos prendem a uma condição menor. Por isso a frase imortal, conhecerás a verdade e a verdade te libertará. A verdade que Jesus, ao nosso ver, coloca é a verdade espiritual, que é o que a própria mecânica quântica, se analisarmos pelo ponto de vista científico, também diz que a vida nossa aqui é uma ilusão. Eu estou nesse estúdio aqui, entrando pela primeira vez, então eu vejo aquilo que o meu olho consegue perceber e captar, mas de repente você mostra para mim, tá vendo aquele detalhe ali? Aquilo é uma... Nossa, Mário, eu nem tinha percebido. Porque aquilo nem existia no meu universo. Há uma quase experiência real de que se você chegar a índios numa ilha que nunca viram uma embarcação, mesmo que passe uma embarcação na linha do horizonte, eles não enxergarão. E se você disser a ele, você não está vendo ali uma coisa que está fora do horizonte? Está vendo aquilo? Forçá-los, aí ele começará a enxergar. Fora daquilo ele não enxerga. Por quê? Porque a gente vive uma ilusão da realidade. É que teríamos de nos aprofundar um pouco, e seria sem problema fazer, mas quando você olha para uma coisa, você tira a função de onda desta coisa. Então eu estou vendo um microfone aqui porque eu estou olhando para ele, mas se eu saísse daqui, ele não mais teria essa função de onda que ele tem. E a mecânica quântica provou isso, que é uma ilusão que vivemos na matéria. Tato, inúmeras religiões pregam, e eu acredito nisso. Sim. Somente Jesus tem a chave da libertação? Interessante. Eu concordo com você, Mário. Eu acredito que somente Jesus teria, no sentido de que o caminho é único. Quando ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ele está dizendo numa frase só tudo isso. Há um caminho, há uma verdade e há uma única vida. Como assim única vida? Quando Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, como pode, se nós quatro aqui, eu, você, Rita e Thaís, estamos vivos, como pode ter mais vida do que isso? É uma vida de liberdade, é uma vida onde você tem autonomia para tudo. Mas a sua pergunta, somente Jesus tem esse poder? Sendo somente um caminho, Jesus mostrou esse caminho, mas acredito que Buda, por exemplo, que Krishna, que outros homens maravilhosos e mulheres, mesmo não sendo cristãos ou não sendo espíritas, também têm a chave do caminho. Então Jesus nunca falou, ninguém vai ao Pai se não for do modo como eu quero, senão adorando a mim. Não em si. Jesus na Terra nunca disse, a melhor religião é esta, deixa eu fundar esta. Não, não. Nossa doutrina até acredita que o nosso mestre, Jesus, é governador espiritual do nosso planeta. Ele governa tudo aqui. E este governador faz eleitos assim, Buda, agora você encarna e espalhe esta verdade. Agora Krishna, vá você. Agora Moisés, você vem. Quando a gente tem este caminho mostrado por eles, mesmo que um está indo de navio, outro está indo de avião, outro está indo de moto, outro está indo a pé, eles estão direcionados para o mesmo lugar. Então essa resposta é dualista. Somente Jesus tem esse caminho? Sim, porque é um único caminho. Mas não é somente através das palavras dele que se chegará ao Pai, mas precisará passar pela sublimidade do Evangelho. Eu tenho um professor também de filosofia, o professor Paulo Fernandes, que é um grande estudioso também da obra de Krishna. E Krishna também, como Jesus, é considerado um avatar sobre a Terra. Avatar é aquele que é confundido com Deus. É tão sublime a sua participação que alguns chegam a dizer que é a própria encarnação do nosso Pai. Quando não é, na verdade, os próprios iluminados Jesus, Krishna e Buda disseram que foram enviados deste Pai. E há uma prova quando Jesus fala, Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha, ele mostra claramente, eu não posso ter uma vontade diferente de mim mesmo. Então, o Pai é um e eu sou o outro. Agora, interessante, quando então esses avatares vêm à Terra e ensinam seus discípulos, ensinam o amor, ensinam o bem, eles encaminham sim, mas como comecei, o professor Paulo Fernandes mostra nesse estudo de comparação entre a obra de Krishna e a obra de Jesus, que a obra de Jesus é mais elevada, moralmente ela é melhor. Há na obra de Krishna uma atitude no qual Arjuna, o seu discípulo, porque na verdade como João, Mateus, Lucas
né, e Marcos escreveram por Jesus. Jesus em si não escreveu nada. Arjunas escreveu por Krishna, do mesmo modo. E temos o Bhagavad Gita. E lá há uma menção de que Arjunas, na dúvida, pergunta se ele deveria então executar os primos ou matar. E o Krishna diz, se isso é a lei, é necessário, faça. E isso que Jesus jamais aceitaria. Mas na comparação, a nossa visão como cristão é que é uma série a mais já. Você passa pelo budismo, você passa pelo cristianismo, ou você passa pela obra de Krishna, mas quando você percebe o evangelho, a moral contida no evangelho, ela é mais elevada. E não digo só para outras vertentes religiosas, Mário, digo também em comparações de filosofia. Platão, Aristóteles foram grandes pensadores, mas ambos disseram, por exemplo, sobre amor, sobre justiça, e ao compará-los com Jesus, você nota a superioridade do ensino de Jesus. Não é porque eu sou um apaixonado do Galileu, mas eu percebo assim, é superior mesmo. Você quer atender por livre e espontânea vontade, mesmo que você nem conhecesse a obra dos três. Assim que você se depara com uma certa situação, por exemplo, de que tenha um filho e você se dedica a vida integral a esse filho, você faz com que o amor de Jesus seja colocado como superior. Isso é muito gostoso de se ver. Então, há um único caminho, à frente está Jesus, mas várias vertentes levam para o mesmo caminho. Tato, o seguinte, nós sempre ouvimos falar, né? O Evangelho, Cid Moreira, o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Mateus. O que é o Evangelho? Ah, que linda pergunta. Bom, Evangelho vem de uma expressão do hebraico engalio, que significa a boa notícia, uma boa nova. Boa notícia de quê? De que existe um Pai de infinito amor e misericórdia que luta incessantemente pela felicidade de seus filhos. O que seria essa boa nova, essa boa notícia, esse Pai que luta o tempo todo? Na nossa doutrina, Mário, nós temos uma ideia de que houve 3 grandes revelações na humanidade. A primeira revelação veio com Moisés, lá no nosso Velho Testamento, lá na Torá, que são os 5 primeiros livros da nossa Bíblia, mostrando para nós que houve sim a ideia de, no passado, haver vários deuses. O Deus do Sol, o Deus da Chuva, o Deus... Inclusive aqui em Santa Maria, a deusa da chuva, o Deus da chuva, está fazendo seu reinado, né? Disseram que trouxemos chuva para cá. E fico feliz se foi bom para a cidade. Mas Moisés veio tirar primeiro passo a ideia do politeísmo. Ele veio revelar a existência de um Deus único. Um Deus que seria um único criador. Porque realmente, se houvessem vários deuses... qual deles manda mais? Ou qual a maior autoridade? Então, essa autoridade maior de Deus vem de um único Criador. Mas isso foi muito difícil de mudar. Então, com a notícia de Moisés, houve necessidade de muita força física ainda. Estávamos muito embrutecidos do conhecimento. Quando se passa um certo tempo, aproximadamente 1.700 anos após Moisés, vem Jesus trazendo uma nova mensagem. E aqui surge a mensagem do amor, que é propriamente o Evangelho. Moisés, por exemplo, disse os nãos, né? O decálogo mosaico: não matarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não julgarás. O que são esses nãos? Veja, Mário e Rita e todos que estamos aqui, se por acaso isso não é uma ordem dada às crianças, não mexe aí. Não pode tomar, não põe a mão na tomada. Não, porque não pode. Não há muito o que explicar. Éramos muito rudimentares. Então Moisés vem, um legislador rígido e severo. E algumas pessoas, Mário, chegou até a colocar Moisés como alguém que era cruel, ou alguém que fazia o mal. Como assim? Se ele lhe furou um olho, vai lá e fura o olho dele. Se ele lhe roubou uma ovelha e cortou sua mão, vai lá, rouba uma ovelha dele e corta a mão dele. Mas isso era uma atenuação do nosso comportamento. Veja o que está mais do que provado na história. Se você chegasse, por exemplo, e roubasse, fôssemos vizinhos, e roubasse 5 das minhas ovelhas na calada da noite, e eu verificasse e identificasse as minhas ovelhas do seu pasto, eu tinha condição, sem nenhum problema perante a lei, de chegar na tua casa, roubar todas as tuas ovelhas e matar a tua família inteira. Poxa, filhos, vó, avós, você... Moisés está falando, não, pessoal, o que é isso? Não tinha como falar do perdão, era um salto grande demais. Mas vamos fazer o seguinte, quantas ovelhas ele pegou? Pegou 3. Você vai pegar 3 ovelhas dele e está tudo certo. Ele arrancou tua mão, então vai lá, arranca a mão dele. Mas isso, ao nosso ver, já é muito chocante. Graças a Deus já é chocante. Por quê? Porque Moisés vem falar de igualar a punição perante o crime,
porém a ideia de que existe um Deus único e que vamos parar por aqui. Passado algum tempo, aproximadamente 1.700 anos, vem Jesus e traz a ideia do sim. Então Moisés fala, não faça o mal. Jesus vem, sim, faça o bem. Então Moisés fala assim, não roube o que não lhe pertence. Jesus fala, doe a quem precisa. É um passo a mais. Mas se fosse direta a informação do Evangelho, seria muito chocante. Seria como ensinar para uma criança da primeira série trigonometria, álgebra. Ele não tem condição ainda. Ela tem que crescer primeiro, aprender a ler, interpretar melhor um texto. Quando Jesus vem então e dá essa mensagem do Evangelho, é a mensagem do amor. É a mensagem, sim, fazer o bem. Porque Allan Kardec, nosso codificador, diz, há 4 níveis para a moral ser mostrada. Primeiro, aquele que faz atitudes imorais, aquele que faz o mal. Pelo mal, para sobressair, ele ofende, ele agride, ele rouba ou ele mata. O outro, aquele que já não faz o mal, mas também não faz o bem. Ele está parado na mesma. Vem um terceiro nível moral, aquele que faz o bem com interesse. Interesse em propaganda, interesse em ganhar votos, interesse em sair bem no Facebook. E o último nível, aquele que faz o bem sem interesse. Ele não tem mais interesse algum. Esse é Jesus. Ele já tinha a casa do Pai para ele, casa de uma maneira que a nossa cabeça material entenda. Ele já tem o conceito de que ele é um Cristo, ele já mora numa sublimidade, ele não precisa mais deste ato, dessa atitude para habitar onde ele já habita. Então ele vem sem interesse para ele e sem interesse para nós. Evangelho, resumindo tudo isso, é uma mensagem de amor, é uma notícia de que o bem nos levará ao bem e que o mal que outrora fizemos no passado não deve ser respondido com o mal. Todo mal que lhe fizerem, faça o bem em troca. Além de você ensinar essa pessoa, você estará não se incriminando perante Deus. Como ser cristão no dia de hoje? Veja bem, calma que eu vou lhe dar um exemplo. Ok. Ontem eu estava assistindo o noticiário, passou uma reportagem numa cidade satélite lá de Brasília, não me lembro se era Ceilândia ou se era lá na Samambaia, onde um jovem Sim. assassinou o outro por causa de um celular. O jovem que foi assassinado estava voltando da escola e o jovem que praticou esse delito residia na mesma quadra dele. Bom, o pai do jovem assassinado foi quem socorreu o filho, mas infelizmente, como ele ser cristão diante de uma situação dessa? Exato. Ser cristão, que a gente diz, não é querer sofrer, não é dar o filho para a morte, não é oferecer a face, como Jesus fala, no sentido de que você deve então apanhar quanto mais, deve procurar aflições, como se confunde. É bem-aventurados os aflitos. Por quê? Porque ser aflito ou ter aflição deve ser coisa boa, Deus gosta disso. Não, não é. Há uma interpretação, Mário, que é assim, quando Jesus diz ofereça a outra face, é para aquele povo que tinha o ensinamento através do patriarcalismo. O patriarca usava anel, inclusive na parábola do filho pródigo, quando o pai fala, traga um anel para o dedo dele, era o símbolo de que ele era filho, sim, que ele retornava à condição de ser filho, porque o menino pede, pai, aceite como teu funcionário, não aceite mais como seu filho, porque eu perdi esse direito. E ele pede um anel, uma sandália e uma roupa para a festa, é o símbolo clássico de que ele retornava ao seio da família. O pai batia com as costas da mão, porque o patriarca era a autoridade máxima. Se um filho por acaso ofendesse, ele podia mandar matar o filho sem nenhum problema. Então, ao bater com as costas da mão no rosto de um filho, de um funcionário que quer que seja, era para bater com o anel, era para ferir mesmo, era para machucar. E isso eram os patriarcas mais lights ainda. Agora, quando Jesus fala, ofereça o outro lado, é assim, pai, bate com a palma da mão em mim, mas me eduque. Bata para me educar, não para me maltratar somente. Não é a punição como nós enxergamos. Se você fez isso, Deus vai lhe punir. Então, como é ser cristão? É fazer o outro aprender que aquilo não é certo, mas sem que desperte em nós o mesmo desejo da vingança que muitos têm. Então, o que eu diria para esse papai que está sentindo talvez a dor maior de um coração de ser humano? Só perde para o dor da mãe do menino, porque eu acho que a mamãe ama mais do que o papai. Eu diria assim, vamos pegar este menino e tirá-lo da sociedade. Vamos retirá-lo, vamos removê-lo do perigo que ele
demonstra, porque ele não tem paciência, ele não consegue controlar o impulso de ter o que o outro tem, ou isso pode ser o que ouvimos, mas ele não estava indo com a cara porque perdeu a namorada para esse menino, seja lá o que for, ou ele amava esse menino e esse menino namorava um outro, qualquer que seja o problema, não justifica o que ele fez. Então ele não pode viver em sociedade. Ele demonstrou perante todos nós que ele é um menino que leva a última consequência o que faz. Mas assim que ele for preso, nossa doutrina não concorda em feri-lo de uma gota de sangue que seja. Ele não deve ser espancado, ele não deve passar fome. Se ele tem os seus remédios para controlar qualquer que seja, ele tomará o remédio na hora certa. Mas ele está fora da sociedade. E agora retomamos o início da nossa conversa. Ele perderá a sua liberdade. Que a liberdade dele, que ainda era pouca por estar encarnado, porque todos os encarnados somos presos no corpo físico, o próprio Sócrates fala da libertação quando você desencarna. É um apêndice breve, Mário, me permita. Quando Sócrates toma cicuta, por exemplo, e os amigos Platão, Menexeno, toda a turma ali que estava em volta, começa a lamentar a morte do seu professor, ele falou: o que foi, pessoal? Ele fala: Sócrates, você vai morrer, onde você quer que a gente lhe enterre? Ele fala: com o meu corpo vocês fazem o que vocês quiserem, porque eu vou estar muito longe daqui. Ele, 500 anos antes de Jesus nascer, já tinha essa visão. Ele começa a sentir as pernas paralisarem, ele se deita e começa naturalmente a conversar. E ele diz: por mais de 80 anos eu esperei a libertação e vocês vão chorar lá agora que o professor conseguiu? Então veja, para eles era claro, morre libertação do corpo. Então voltando, esse menino que já estava preso na matéria, agora perderá também o direito de ser livre em sociedade física. Quantos anos isso deve ser feito? Essa questão é uma questão judicial, os nossos legisladores devem pensar, analisar. Ele tinha com qual idade? Ele tem condição de responder por isso? Não tem? Isso é uma outra questão, mas nós não podemos agora dar o direito do pai do menino assassinado matar o outro e ferir o coração da família, porque num texto de Emmanuel, que é o benfeitor de Chico Xavier, um anjo da guarda, vamos dizer assim, ele nos diz: quando nós morrermos, ou será a hora, não do julgamento, como a gente diz, porque ninguém será punido para a eternidade, você vai entrar numa sala, como eu entrei aqui com você, Mário, e mediante Deus você vai falar: oi pai, tudo bem? Ele falou: oi filho, eu tô aqui com a tua lista. Poxa filho, você fez coisas boas aqui até, mas nossa, você vingou a morte do seu filho, né? Ele foi assassinado e você foi lá e assassinou o filho dele. Falou: sim pai, mas o senhor viu o que ele fez? Diz que Deus dirá: eu sei, mas isso é da minha conta com a família dele, com o pai dele, com ele. Você não devia ter feito isso. Não importa o que te faça de mal. Mas nós não podemos ficar apanhando calados. Mas é isso que eu estou dizendo. Retiremos da sociedade, seja lá prisão perpétua, mas nunca pena de morte, porque esse direito nós não temos sobre ninguém. Então, como ser cristãos nos dias de hoje? Proteger a sociedade, proteger a família, ter legítima defesa, defender nossa integridade física, nossa propriedade, direito construído pelo trabalho honesto e sagrado, mas nunca revidar à altura. Porque no Livro dos Espíritos, o livro coluna mestre da nossa doutrina, diz que aquele que mata por amor está impulsionado por um sentimento até bom, que não era amor, era uma posse que seja. Mas aquele que se vinga e mata por vingança, cometeu o mesmo ato por uma atitude ainda pior. Então, se eu vejo meu filho assassinado por uma situação de paixão, e eu vou lá e faço o assassinato para machucar aquele coração, eu seria ainda mais devedor. Então, ser cristão nos dias de hoje, acima de tudo, confia em Deus. Está tudo certo. Se você ama seu filho, acredite que Deus ama infinitamente mais você que é filha e ele que é filho. Somos irmãos. Estamos em posições de vestir roupa de pai e de irmão. Você, Mário, sendo casado, você usa uma roupa de marido, usa uma roupa de filho também. Uma roupa de irmão, uma roupa de primo, uma roupa de sobrinho, de afilhado. Você é tudo isso, mas na verdade é porque está numa situação encarnatória. Mas se eu ver pelo mundo espiritual, você é meu irmão, você é filho de um único pai. E somos iguais em diferentes condições de moral, de aprendizado. Estamos crescendo intelectualmente e moralmente. E a nossa condição como cristão, que eu peço a vocês, eu não peço que vocês fiquem felizes com a injustiça, eu não peço que vocês se comprazam com a dor, mas eu peço que vocês resistam. Resistam à vontade de fazer o mal, de revidar,
Procure uma igreja, procure um padre, procure conversar com um psicólogo, com um psiquiatra, exponha o seu problema para ele, mas não se entregue à vontade de se igualar. A vingança não lhe trará felicidade, não lhe trará filho de volta, não lhe trará emprego de volta, mas sim lhe trará mais dor, mais tormenta, porque os espíritos obsessores, nossos irmãos que estão desencarnados e também querem fazer o mal, vão nos influenciar nesse momento de fraqueza para a gente se vingar. Isso é muito triste. Tatu, você disse no início da nossa conversa que nós estamos de passagem aqui pela Terra para nos libertar. Mas evidentemente que nós não estamos aqui apenas usando a passagem para nos libertar. Temos que aqui procurar fazer o bem. Com certeza, sem Mário. olhar a quem. Bom, mas também temos as nossas falhas. Somos humanos, né? Sim. Infelizmente. Nesse acerto de contas, na hora do livrão lá, Do nosso pai. página Mário Silva, meu pai. E as minhas dívidas, ou seja, o meu débito estiver maior do que o meu crédito, o que vai acontecer? Perfeito, Mário. Que pergunta maravilhosa que nos dá a oportunidade, eu como representante da doutrina espírita, de esclarecer. Quando Deus nos criou, Mário, Ele não nos criou com vantagens ou desvantagens, senão seria um pai injusto. Se você tivesse o talento que tem para falar, essa liberdade, essa facilidade, enquanto eu estou aqui espremendo as minhas fraquinhas ideias para tentar igualar a sua capacidade, seria injusto se eu quisesse ser radialista também. Não, mas Deus fez você para ser tal coisa, mas então não tem livre-arbítrio. Então Ele me força de cara a ser o que eu não gostaria. E por que eu não gosto de ser aquilo se eu não tenho o talento? Vamos imaginar então. No nosso livrão, lá perante o nosso pai, se tiver mais débitos do que créditos, você repetiu de ano. Não é? Volta, com certeza, você volta para a Terra. Então, por exemplo, e mesmo que você tenha tirado só 10 no primeiro ano de medicina, você chega lá ao ponto e fala, olha, esse menino acho que vai ser um bom médico, porque no primeiro ano ele só tirou 10. Ah, pode ele colocá-lo já para comandar a neurocirurgia no hospital das clínicas? Não pode. Ele não tem conhecimento para isso, não tem moral. Vamos ver se ele não passa pelas outras matérias com uma certa dificuldade. Então é aquilo. Volta quantas vezes precisar até chegar à condição de ser um filho como Jesus. Porque se não fosse assim, Mário, muitas observações que nós temos tendo na doutrina, frases de Jesus, ou os 4 avatares que falaram piamente sobre a necessidade de voltar, mostraria algumas incoerências. Por que Jesus diz: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá? Ele não fala mais, mas a menos que ela não há nenhuma das ovelhas. Há necessário que elas aprendam. Porém, há uma outra: todos vós são deuses, poderão fazer o que faço e muito mais. Ou seja, o que vocês estão vendo eu fazer, andar em cima da água, transformar água em vinho, multiplicar pães e peixes, acalmar a tempestade, isso é bobeira, pessoal. Isso é a mesma coisa que eu chegar para vocês e resolver um problema de matemática enquanto vocês nem imaginam que existe matemática. Mas o que vocês farão é muito mais do que isso, porque ser Cristo, ser Espírito puro é muito mais elevado. Então, quando você estiver mediante Deus, e com certeza você dá um exemplo, se particular da sua vida, que todos nós estamos. Os nossos débitos são muito maiores do que os acertos. Mas a misericórdia do Pai é tamanha que nos permite nascer em muitas condições diferentes, filhos com dificuldade de enxergar, com problemas das pernas, com problemas de dinheiro, outros ricos, bonitos e inteligentes, outros pobres, feios, com dificuldade para aprender. Tudo isso porque Deus coloca na reencarnação, na possibilidade de nascer outra vez, de entrar numa outra série, tirar o atraso, arrumar a casa, acertar o que foi feito para o próprio benefício, pela libertação. Porque veja bem, Mário, se nós considerarmos que é onipresente, está em todas as partes, onisciente, tem todas as ciências, sabe de tudo o tempo todo, e onipotente, há uma contradição se eu fizer certas afirmações. Se eu dissesse para você, vamos imaginar que você é Jesus ou um espírito crístico e eu sou um outro espírito crístico e estamos na sala da criação do Pai. Que pena a nossa cabeça só pensar assim, né? Que é uma sala de criação. Mas vamos imaginar. E perguntamos a ele: oi, Pai, bom dia, filhos, tudo bem? O que você está fazendo, Pai? Eu estou criando mais um filho. Oh, que legal, Pai, um espírito. Podemos ficar aqui? Claro, você já tem condições. Pai, deixa eu me perguntar uma coisa. Esse vai ser bom ou vai ser mal? Ah, esse vai ser mal. Esse vai sofrer pela eternidade. Pai, o senhor já tem certeza disso? Claro, eu sei de tudo.
Ô pai, deixa eu dar um palpite. Não cria ele, não. Interrompa essa criação. Se você fosse na minha casa, Maria, eu for lhe fazer um bolo, um café, e tenho confiança que o ovo está estragado e vai lhe adoecer, e eu continuo fazendo isso, só se eu fosse um cara que intencionalmente quer te prejudicar. Fala, ai, Mário, eu ia fazer um bolo, olha o estado do seu ovo. Fiz só café, querido, vamos tomar um café e conversar. Agora, se o pai continua fazendo, por que ele pode ser considerado um pai onisciente, um onipotente? Pai, mude. Agora, se algumas pessoas... Não, mas o pai ele deu livre-arbítrio. Querido, é outro assunto. Não estamos falando de liberdade de errar. Mas um pedófilo, Mário, diferente de nós 4 aqui dentro, tem desejo em fazer o ato sexual. Se ele tem desejo, ele tem um impulso que alguém colocou dentro dele. E se você e eu não temos... Não está sendo vantajoso para nós não ter a força que me move, a oportunidade que me dá de fazer uma coisa errada com uma criança? Mas se eu não tenho vontade, eu não tenho desejo, eu estou livre disso. Mas Deus colocou o desejo nele. Ou seja lá, dizem o demônio, para nós o demônio não existe. E para a doutrina, ele não existe. Se esse mal coloca no Filho de Deus um desejo, ele em si criou o próprio problema para o filho e o pai deixou. Então para nós, assim, não há justiça em Deus se não houver a reencarnação. A justiça de Deus está na reencarnação. Eu não consegui pensar e me esforcei ouvir de pessoas que disseram, se não for como você comentou, Mário, perante o livro de Deus, os erros, precisa voltar para fazer o acerto agora, limpar a sujeira que você fez, você será punido pela eternidade. Então o pai criou um homem errado. Porque algumas falam, por que então crianças nascem com tanta diferença? Eu pergunto. Por que um problema cerebral desde a infância, problema na visão, ou qualquer que seja? Porque ele vai ter, 80 anos de dificuldade e vai ter a glória depois. Ainda está em justiça. Por quê? Por que nos fez então com perfeições, ou seja, com normalidades? Para que você venha aqui na rádio, seja um locutor, seja um homem atraente para as pessoas, para as mulheres, e você é um homem casado, mas a dificuldade, o assédio sobre você é muito maior do que uma pessoa que tem uma demência numa cadeira de roda, por exemplo, e você cai no erro do adultério e é punido pela eternidade. E o outro que ficou na cadeira por não ter sido tentado também não passou pela prova. Kardec lindamente pergunta, uma criança que morre em tenra idade, 3, 4 anos, o que acontece? Ele fala, volta à vida espiritual, retoma o formato perispiritual da última encarnação e prepara uma nova encarnação. Mas ele não errou em nada. Fala, se não errou, também não acertou. Não teve oportunidade de passar pela prova e provar que estava bem. Isso que nos mostra a condição da justiça. Mário, você vai nascer mais uma vez, filho. Você vai fazer um curso no mundo espiritual. Não é um curso para ser radialista, isso você faz aqui na Terra. Isso é conquista sua. Na próxima encarnação você vai ter uma facilidade de falar ainda maior. Todos os seus talentos, todos os seus vícios são adquiridos por você. Jesus é um espírito que passou pelo mesmo nível espiritual que todos e chegou lá pela perfeição adquirida, e não pelo mérito do Pai. E nós, ao nascermos outras vezes, passamos pelas dificuldades, vamos adquirindo mais moral, mais conhecimento intelectual, até chegar a um ponto de não precisar mais nascer. Tato, e o arrependimento? Perfeito, Mário. Se for aquele arrependimento sincero, aquele arrependimento do coração, é o primeiro passo para a libertação da escravidão. As perguntas suas, Mário, são tão coerentes com o tema. Jesus diz assim, aquele que comete pecado torna-se escravo do pecado. Por que o mestre falou isso? Porque ele criou uma lei de causa e efeito. Você fez um mal para mim, você fez um mal em me prejudicar, você tem um vínculo de débito comigo. Se eu lhe revidar, eu tenho um vínculo com você. Os dois são endividados agora. Eu lhe perdoar, Mário, eu não coloco você livre da responsabilidade do erro. Você tem que aprender. Eu lhe perdoar simplesmente eu não vou carregar esse fardo, Mário, que não é meu. Eu não tenho nada com isso. Então, quando essa condição do arrependimento vem, é o primeiro passo para você cair em si. Ai, meu Deus, eu errei, tô com uma vergonha do que fiz, cara. Puxa, e agora? É o que aconteceu com o filho pródigo. Ele quis ir embora, ele pede a parte da herança, era o menino mais novo. Isso para um patriarca era ofensivo demais, era capaz desse moleque ser apedrejado ali e morto. Então ele tem que sair muito rápido da aldeia. O pai dá a parte dele, ele vai embora e fica lá o tempo que ele acha melhor. Se a herança do pai fosse ainda maior, ele demoraria mais tempo para
cair em si. Só que acaba o dinheiro, ele não tem o que fazer, ele já não tem mais nome, não tem terra, ele vai pedir vai trabalhar com um porco, começa a comer a comida do porco. Isso era humilhante para um judeu, porque ele nem porco ele come, quiçá a comida do porco. E nessa de alimentar, ele chega um momento que ele fala, eu não aguento mais, eu não posso mais ficar aqui. É o arrependimento. Ele viu que errou. Aqui há para nós uma contradição numa interpretação da Bíblia que diz que Deus se arrependeu de fazer o homem. Está no capítulo 6 de Gênesis. O que é o arrependimento? É a confirmação de que houve um ato errado anteriormente. Você falou, eu arrependi de trazer o tato aqui, arrependi. Por quê? Você não devia ter me chamado. Ou foi uma outra atitude que te errou. Então, se Deus arrepende, ele errou. Deus não pode errar. Mas voltando, arrependi. O que posso fazer agora? Agora eu vou expiar. Isso está num livro chamado O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. O Código Penal da Vida Futura, o 16º artigo, diz assim: para você livrar de um mal que você cometeu, primeiro passo, arrependimento. Mas arrependimento do coração. Arrepender não basta, Mário. Se eu perdesse a cabeça aqui, quebrasse os equipamentos, falasse um monte de impropérios, e lá em casa falasse, ai, tô tão arrependido daquilo que fiz. Mas a rádio tá quebrada lá, eles não têm dinheiro para consertar. O que eu devo fazer? Reparar o meu erro. Expiar, em segundo lugar, e reparar. Expiar seria o quê? A consequência natural da minha atitude. O que seria? Eu vou gastar o dinheiro agora comprando uma mesa de som nova, eu vou gastar dinheiro lá com equipamentos e vou expiar. Vai faltar dinheiro para mim. Mas tudo bem, paciência, você que fez. E a reparação. Eu venho aqui, ajeito tudo para vocês, peço desculpas, faço uma propaganda, faço uma inauguração. Depois disso, Mário, nós estamos livres. Então, minha mamãe é católica, por exemplo, e eu tenho o maior respeito e amo a todos os católicos. Tenho amigos padres, amigos católicos, Padre Nedir, o Padre Beto, são grandes amigos. Mas eu acho que há uma falta da continuação da explicação, que diz que se o católico, se um filho de Deus, no último momento da sua vida se arrepender, ele será libertado perante Deus. Ele será libertado mesmo que ele morra sem se arrepender. Não se preocupe se o seu pai virou de costas no leito de morte e morreu sem dar a mão para você no seu pedido de perdão. Porque ele terá toda a chance de se arrepender no mundo espiritual, volta para a terra e continua. Mas era bom que já acertássemos as contas aqui mesmo, Mário. Mágoa, raiva, ódio, rancor. São coisas abstratas que você não consegue... eu sentir raiva de você, não vai resolver o problema, porque vai ficar dentro de mim. É verdade, é verdade. Allan Kardec, ele tem um ensinamento baseado na doutrina dos espíritos, que é assim, Mário. Tudo que você tem de imperfeição no seu coração, na sua moral, lhe causa sofrimento. Então, por exemplo, fala, poxa, Mário, essa radinha aqui podia estar um pouco melhor, hein, meu? Tá meio caindo aos pedaços. Um exemplo tá tão lindo aqui. Você fala, moleque, o que você tá pensando que você é, meu? Você é um bobalhão, vem aqui, tô te dando uma oportunidade, sai da minha rádio. Por que você ficou tão enfurecido? Vamos imaginar, vamos supor que eu estivesse falando a verdade, não estou falando. Mas se eu estivesse criticando, porque, sei lá, não gostei de você. E você fala, puxa, realmente, cara, eu tenho que dar um trato nessa rádio, ó. Ele foi até sincero, vou melhorar. Melhore, não tem que ficar magoado. Você ouviu e melhorou. Agora, moleque, você não sabe o que você está falando, eu já entrei em tanta rádio, você não viu como essa rádio é bonita, como é mesmo. O que você fala? Bobalhão, tá tentando me atingir, mas não vai. Não tem motivo, por quê? Porque você não tem essa imperfeição do orgulho. Então, se você é imperfeito, se você tem quase sempre os dois maiores vícios que temos, o orgulho e o egoísmo, você vai ter filhotes ou filhos desses dois que vão lhe fazer sofrer, como mágoa, raiva, inveja, ansiedade. Tudo isso são situações que nós geramos para nós mesmos. Por isso a nossa doutrina afirma que Jesus em nada sofreu no sentido dor física, vamos dizer, e nem no sentido dor moral. Eu pego pra você. Você fica ao vivo mesmo, pessoal. Deixa eu ver só quem que é. É a Rita Bonfim. Aqui nós temos essa... Rita Bonfim. Abraço para Rita Bonfim, deve estar assistindo a gente aqui. Mas daí o que acontece? Nós não temos condições de fazer essa libertação desses sentimentos ruins, senão sendo melhorando. Compreendendo, tentando ser mais compreensivo, tentando analisar o ponto de vista do outro. Mas cada um, pessoal, dentro do seu ritmo. Mas busque vencer as próprias imperfeições e estarás buscando a felicidade. Independentemente da religião que cada um segue, como nos elevar
espiritualmente. Lindo, Mário. Independente da religião que você tenha, faça o bem que estiver ao seu alcance. Por que eu digo que está ao seu alcance? Porque nós não temos as mesmas condições morais de Madre Teresa de Calcutá, uma católica maravilhosa, uma católica inteligente, bondosa. Nós não temos as mesmas condições morais de Irmã Dulce, de Gandhi, de Chico Xavier, de Dr. Bezerra de Menezes. Então, assim, se você tem na sua casa um papai enfermo, um vô que mora com você, que está precisando de um cuidado especial, um carinho a mais, dê atenção a ele. Desempenhe um pouco da paciência, porque cuidar de um enfermo é difícil. Ele está cansado, ele está com dor. E nós, quando estamos com fome, não é, Mário? Quando estamos com dor, somos super pacientes, né? Um pouquinho antes do almoço, ele já fica. Então, como fazer para atingir a espiritualidade maior? Ora, busque ter virtudes e menos vícios. Aristóteles diz, o vício é a extremidade oposta da virtude. Vamos um exemplo. A virtude da coragem. O vício dela exagerado é a inconsequência. O vício dela com falta é a covardia. Então, Mário, um homem corajoso, vem trabalhar, vem para a rádio, vem dar a cara a tapa, vem dar sua opinião, vem fazer o seu trabalho, pode receber crítica, está começando a aparecer na mídia, ou vai ouvir. Então, a coragem. Ele seria um covarde se ele falasse, não, eu não vou trabalhar na rádio, eu tenho medo de... Não. E aí, em consequência, ele fala, não, eu falo o que eu quero mesmo, eu falo o que eu quero diante de qualquer pessoa, eu entro na torcida do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, vestido com a camisa do time adversário e falo o que quero. Mário, isso não é coragem, querido, isso é inconsequência. Você não é forte para entrar na jaula de um leão e bater uma fotografia para o seu filho admirar. Não, nós não podemos com essa força física do animal. Então, volte para a virtude. Pense, o que é certo fazer? Isso é capricho já dele? Eu não vou fazer, mas com respeito, com educação, eu não posso atender esse capricho, filho. Agora, não, é direito, ele precisa, ele está com vontade. Atenda. Para atingir espiritualidade é ter virtudes e cada vez menos vícios. E quase sempre, vícios nós temos que perder. Preocupe-se mais em ser um perdedor do que um ganhador. Perdedor do quê? Perdedor do que é ruim. Uma imagem que eu gosto de criar, todos já vimos quando é lançado um foguete, Mário, para a atmosfera. O foguete é lançado e você vê aquela potência de combustível se queimar, aquela energia. É o planeta Terra, é aquele esforço para assim sair. Mas depois de um certo tanto já fugiu da órbita, ele vai soltando os seus pedaços. O que você quer dizer com isso? O egoísmo foi muito importante na nossa evolução. Pode que alguém não concorde, mas nós viemos de uma evolução de um ancestral comum. Nós viemos do macaco? Não, nós viemos de um ancestral comum a ele. Segundo Richard Dawkins, qualquer animal comparado a qualquer outro forma um Y. Por quê? Porque vai chegar um ponto com que ele vai bifurcar e dali para trás era o mesmo ancestral. Nós e um chimpanzé formamos um Y bem recente. A nossa bifurcação é bem recente. Eu e uma pulga, o nosso ancestral é bem lá para trás. O Y está bem bifurcado já, mas viemos de um único ancestral comum. Bom, voltando. Se nós estamos evoluindo e chegamos a um ponto de estar ali em 5 tipos de hominídeos, por exemplo, nós éramos os Homo habilis, e nós encontrávamos um animal abatido por um leão, nós nos uníamos para espantar aquele leão para poder pegar a carne que ele abateu. Só que chegava um outro time, por exemplo, os Rudolfenses, e agora, meu? Como é que nós vamos fazer? Não tem refrigerador, não tem comida para todo mundo, nós vamos brigar até a morte, porque isso é meu, eu achei, é do meu bando, é da minha turma. E isto mostrava pra gente, o egoísmo salvou vidas. Mas agora nós temos refrigerador, nós temos comida para todos, nós temos como cultivar os animais e vivê-los de acordo com o nosso equilíbrio. Mas nós estamos muito enraizados ao passado. Por isso que mostra que Deus nos cria simples e ignorantes e vamos nos desprendendo deste passado egoístico. Mas eu já posso conseguir esforçar-me, como diz Allan Kardec, e falar, não, se o Mário hoje não está numa boa situação, vamos ajudá-lo, mas sem prejudicar-me. Se eu tenho um pedaço de um lanche, o pensamento cristão não é dar para você e eu não como, não reparto ao meio, você come metade, eu como metade. Mas isso é uma luta, é esforço. Ninguém dorme Simão Pedro e acorda Jesus Cristo. Ninguém dorme Tato Sávio e acorda Mário, no sentido de locução. Mas o que nós podemos fazer é esforçar dentro da sua possibilidade, com a vida que Deus lhe concedeu, na tua encarnação, com as tuas dificuldades, com a tua família e vencer. Mas se você, por exemplo, Tato, vou fazer uma mudança. Você vai mudar? Nós vamos mudar a rádio para uma outra, é pertinho aqui. Você poderia me dar uma ajuda?
Poxa, Mário, poderia, eu tô a pé aqui, cara, mas eu vou vir. E eu pegar uma cadeira, essa que tô sentado, e levar com o meu braço, e você te pedir pra Rita, a Rita mandar um caminhão, porque ela tem uma transportadora, o meu esforço foi maior do que o dela, não dos funcionários em si, mas a minha recompensa é proporcionalmente maior. Portanto, na parábola dos talentos, Deus fala, Jesus explica que aquele Senhor é como se fosse Deus. Aquele que tem 5, retribui com 5. Aquele que tem 2, com 2. Aquele com 1, com 1. Mas aquele que tem 1 e que se afrontou, amedrontou, ficou preguiçoso, será punido. E toma dele e dá para quem tem já 10. Então não perca a oportunidade de ajudar com o que você tem, nem que seja um copo d'água. Tato, para finalizarmos, uma mensagem para a juventude. Mário, muito obrigado pela entrevista. Vou terminar tietando aqui, dizendo que essa rádio maravilhosa nos deu toda a liberdade, já que o tema era liberdade, não sei se isso os influenciou, mas gratidão à Rádio Santa Maria, FM, e a todos aqui de Santa Maria. Mas para os jovens eu faço um convite todo especial. Nós temos um encontro, pessoal. Eu saí de Bauru às 8 horas da manhã, viajei por 4 horas até São Paulo. Aí eu tomei um avião em São Paulo, fomos até Brasília. Lá de Brasília tomamos um ônibus outra vez e viajamos praticamente 9 horas para chegar aqui. Passamos a madrugada viajando, o que foi uma honra para mim, uma delícia. Para dar um recado para vocês, jovens. Há possibilidade de ser feliz agora. Não encontrem confusão entre felicidade e euforia. Droga, traição, crime traz uma euforia, uma falsa impressão da felicidade, mas lhe cobrará e o preço a se pagar é muito alto. Amanhã temos um seminário a partir das 14 horas para os jovens. Hoje às 20 horas temos um encontro para jovens e famílias. Mas eu peço a vocês, deem ouvidos a Deus, deem ouvido a Jesus. Vamos lá, católicos, evangélicos, espíritas, budistas, ateus. Nós vamos fazer um bate-papo, nós vamos levantar um pensamento superior a qualquer uma dessas religiões, que é o pensamento de Jesus, o pensamento cristão, o pensamento que foi de um ser enviado por Deus em pura perfeição para nos ajudar. Então, jovens, eu digo, daqui a pouco o planeta é de vocês. Eu tenho 42 anos, espero estar no 42 do primeiro tempo, Mário. E que com mais 45 do segundo tempo, completo 90 anos e Deus me leva para casa, para a minha verdadeira casa. Vocês vão ficar. Aqueles que têm 10, que têm 15, que têm 20 anos, daqui a pouco o planeta de vocês não precisa brigar com a gente. Mas se vocês não cultivarem agora a saúde, o respeito ao corpo físico, o respeito às morais que o papai, que a mamãe, que o vovô, a vovó, o bisavô, tem tentado passar para vocês, vocês se arruinarão, como nós às vezes já fizemos tantas vezes. Mas nunca percam a fé em Deus. A oportunidade é dada quantas vezes precisar, mas ficar para trás enquanto a turma passou de ano é muito triste, dá muita saudade. Convido vocês, espero vocês lá hoje às 20 horas, amanhã às 14 horas. Ok, Tato. Isso mesmo. Então, é isso aí. A gente agradece muito a Mário Silva mais uma vez aí, por nos ajudar e nos acolher aqui. Estamos aguardando todos vocês lá. Bom, nós podemos aí, você pode nos sintonizar. Estamos aí com o nosso site em manutenção. Você pode sintonizar através da frequência 105,1. Chegando a Santa Maria da Vitória. Estamos aqui. Rita, a casa é de todos nós. Muito obrigada. Estamos aqui de passagem no mesmo ônibus. Então, temos que torcer para que tudo corra bem. Obrigado, sem acidente, sem nada. Vamos fazer para que chegamos juntos, né? Com certeza. Até o motorista é passageiro. Bom, Tato, valeu pela sua presença aqui na Rádio Santa Maria FM. Hoje tem a palestra A Força Libertadora do Evangelho com o Tato. Dia 17, apresentação musical da banda Som da Alma, aqui de Santa Maria da Vitória, 19 horas e 30 minutos. Às 20 horas, palestra Vivência do Evangelho para uma Nova Humanidade com Jack Darsa. Jack Darsa. O Jack vai estar aqui amanhã na Rádio Santa Maria FM. Às 11 horas vamos estar batendo esse mesmo papo. E no domingo, apresentação musical também às 19 horas e 30 minutos com a banda Som da Alma. E às 20 horas, palestra Pedro em Bainha, a Tua Espada, com Paulo de Tarso de Salvador. Isso Bom, mesmo. O Grupo Espírita União e Amor está situado na rua José Leopoldo Lima,
Você pode subir ali vai de pé mesmo, subindo ali o alto da igrejinha, andou 100 metros, está lá no Grupo Espírita. Isso mesmo. E vamos para lá. Tá ok? Rita, um abraço. Tá, muito obrigada, muito obrigada, Mário. Muito obrigada aos ouvintes. Thaís, um abraço. Ah, que legal. Agora, então, podemos falar, né, Mário? Pode. Não, porque é o seguinte, quero agradecer o carinho do Mário, meu, que eu nem sei a religião do Mário, mas como ele nos recebeu indiferentemente no sentido disto, isso que é o que a doutrina busca, igualdade, amor. A Rita é uma das companheiras que nós conhecemos hoje, que está nos ajudando. E aqui o Mário, ó. Marião, dá um recado para essa página aqui. Adoro. Pessoal, eu sou católico, mas todos nós somos irmãos. Eu tenho aqui amigos e irmãos espíritas, tenho amigos e irmãos evangélicos. Independentemente da sua religião, o importante é o que Deus nos diz, é o que Cristo nos diz todos os dias. Nós somos irmãos. Isso aqui é apenas uma matéria. O espírito é o que importa. E a cada dia nós devemos procurar nos evoluir espiritualmente. Um abraço a todos e até a próxima. Deixa eu postar o que você está fazendo enquanto ele fala. Tá vendo o que eu tô fazendo? Assim? Ele falando e você mostrando. Mostrando pra ele aqui. Mário, obrigado, viu? A todos aí também. Ritinha. Ó, Ritinha, ó. Essa turma acompanha a gente há muito tempo e estamos muito felizes. Foi um caráter de família ali muito legal. Ela só viu, ó, essa é a avó Meire, que está aqui presente, viu? A Claudinha Cristina Bug, assim, a Dora. A Aninha, eu não vi a Aninha passar, mas ela deve estar... A Aninha está no cinema. Está no cinema com o Henrique. Obrigado, Aninha, da sua força aí, minha amada. E todos aqui, ó, que eu não posso deixar de fora. A Valnete Muniz, né? Que turma boa. A Marina dos Reis. Tanta gente. A Emily Mantelanato escreveu coisas muito bonitas na hora que eu tava falando aqui, me entusiasmou, viu? Ó, pessoal, vocês aqui, ó. Mas então é isso aí. Começa às 7h30 hoje, né? 7h30 hoje, isso. Uhum. É uma apresentação de teatro às 7h30. Às 20 horas, próximo disso, a nossa palestra. O poder libertador do Evangelho. Uma palestra especial para casa, vai ser muito bonita. É isso aí, pessoal. Tchau. Beijo, tchau, pessoal. Valeu.